Bom dia, né, pessoal? Continuando o nosso assunto de ciências, né, a respeito do sistema cardiovascular e a vida em movimento, a gente vai fazer só uma pequena revisão do que já estudamos anteriormente, né? Observe só, né? Faça um testezinho aí conosco, né? Coloca a mão aí do lado esquerdo, abaixo do peito, e você vai sentir alguns batimentos, né? Olha o tema: sistema cardiovascular, a vida em movimento. Esses movimentos eles podem ser, né, assim, voluntários e involuntários. Lembra das aulas passadas? Você, ao sentir aí o coração, você percebeu que ele está pulsando, ele está batendo, né? Como a gente diz no popular, né? Ele está com um movimento involuntário. Você não consegue pará-lo. Mas a partir do momento que eu falei que você pegasse sua mão e colocasse ao peito, esse movimento que você fez com a mão é um movimento voluntário. Ele é coordenado pelo seu cérebro, tá certo? O seu cérebro é quem passa as informações e é quem recebe e sente os estímulos. Ao falar, você está me escutando, você sentiu o estímulo pelo visual, porque você está vendo, e pelo sistema auditivo. Seu cérebro recebeu a mensagem, você pegou sua mão e levou ao peito. E é interessante que você sentiu esse movimento, essas batidas do seu coração. Então, movimento voluntário e involuntário, eles fazem parte desse sistema interessante, que é o sistema cardiovascular. E ao analisar essas informações, como vocês são crianças crescidas, já são adolescentes, né? Eu considero já, apesar de ser criança, de acordo com a idade, né? Mas já tem aquelas, né, características de adolescentes, por isso que eu chamo crianças crescidas, né? Lembra quando eu falo crianças crescidas? Observe só que a gente vai desmistificando algumas coisas para a gente ficar mais sabido, né? Por exemplo, você diz que papai e mamãe moram no seu coração. É uma força de expressão bonita, é interessante. Mas desmistificando, nada está no coração, a não ser o sangue, né? A não ser nutrientes que passam por ele, a não ser veias capilares que integram esse órgão, que o coração, revisando a questão que vocês responderam já para mim, é um órgão. Qual é a função dele? Bombar e bombear o sangue. Não é isso? É interessante quando a gente vai desmistificando. Aí o correto mesmo era dizer: papai e mamãe moram na minha mente. Porque a mente é onde está o cérebro. Né? A cabeça aqui, ó, onde está o cérebro. E ao receber os estímulos, é onde a gente guarda os sentimentos, é onde a gente guarda as informações, o cérebro. É onde a gente recebe, né, todas as informações necessárias. E ali são acumuladas. É onde também fica lá o esquecimento. Depois a gente lembra. Ah, eu já vi isso, eu já ouvi isso. Essas coisas não são guardadas no coração. O amor, o ódio, né? A raiva, ela vai para o cérebro. O cérebro é o centro do comando. E o coração é simbólico. Isso é só símbolo. Por exemplo, se todas as suas emoções, se todas as nossas paixões, todos os nossos amores, as nossas raivas, os nossos anseios estivessem no coração, quando fizesse um transplante de coração, passaria tudo para aquele que foi transplantado, não é verdade? Então, desmistificando essas histórias, porque hoje a gente é criança crescida, entendeu? Mas é bom manter a fantasia. Continue dizendo que a frase é bonita, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando tive. Já ouviu essa música, não é? Eu dou essa aula na sala e muitas vezes eu levo lá o gravadorzinho da escola e coloco isso para a gente formular com relação ao coração. Religião com relação ao coração. Observe bem. Tem uma passagem lá na Bíblia que diz: entrega teu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ou o teu caminho, né?
O coração, quando se refere na Bíblia hebraica, que a nossa Bíblia ela é hebraica, né? Que a nossa religião ela surgiu do judaísmo, né? Dos hebreus, lá não se refere ao coração, lá se refere aos rins. Não é interessante isso? Toda passagem da Bíblia nossa que tiver o coração, a maioria delas refere-se aos rins, porque os rins têm uma função importante, principalmente na filtração do sangue. Ele também faz parte, é contribuinte, é acessório desse sistema cardiovascular. Ele é um acessório interessante na contribuição disso. Então a gente desmistifica essas coisas para que entendamos ciências. Não somos mais criancinhas, viu? Apesar de ser crianças crescidas. Para a lei, criança é a partir dos 12 anos incompletos, é criança. 12 anos completados já é pré-adolescente, entendeu? Então, bem entendido, e a gente analisa isso aqui, ó. Veja só. Fazendo essa leiturinha tem aqui, ó. Estudamos nos capítulos anteriores, né, como a digestão e a respiração são importantes para fornecer energia e os nutrientes necessários para as nossas células trabalharem corretamente, o nosso organismo, né? Em ambos os casos, os nutrientes absorvidos pelo intestino e o oxigênio absorvido pelos alvéolos pulmonares têm um destino, a corrente sanguínea. Tudo que eu como e respiro vai para a corrente sanguínea. Imagine você respirando os ares poluentes das grandes cidades. Vai para a corrente sanguínea. Imagine você perto de uma pessoa que fuma. Vai para a corrente sanguínea. Do mesmo jeito que as substâncias químicas liberadas ali, muitas delas cancerígenas, no cigarro, quem está puxando tem um filtro. No filtro ali, para eliminar um bocado dessas substâncias cancerígenas. Mas acaba também contraindo o câncer, uma boa parte dos fumantes. E a fumaça, ao ser liberada, você não vai ter um filtro ali para eliminar. Você vai respirar aquela fumaça do cigarro, por exemplo, e vai para onde? Vai para a corrente sanguínea. E é interessante esse processo de conhecimento, porque o cigarro, ele tanto prejudica o fumante como quem está por perto. Entendeu agora? Porque é proibido. Em alguns estados existem leis que não se pode fumar onde está o público. É interessante isso, por conta desses problemas relacionados às doenças do tabagismo. Os poluentes também são prejudiciais. Por isso que algumas pessoas precisam de um ar puro, um ar livre, uma montanha, uma área mais rural, porque os grandes centros urbanos eles estão poluídos. Na nossa aula de efeito estufa, a gente vai tocar também nesse assunto, que é de geografia. Casa os dois assuntos. Entendendo esse conceito de respiração e alimentação, tudo vai para a corrente sanguínea. Exemplo, metal pesado. O que é o metal pesado, professor? Metal pesado é uma linguagem científica que é utilizado para os elementos químicos da tabela periódica, que tem um peso maior. Por exemplo, professor, vou dar um exemplo para você. Eu gosto de fazer isso lá na sala. Uma bola de sopro, se eu encher ela, vou puxar o gás e o oxigênio e vou encher. Enchendo a bola de sopro. Essa bola, né, ela vai cair porque ela está pesada. Olha aqui, ó, né? Ela vai cair porque ela está pesada. Não é metal pesado, mas os gases que eu soltei aqui, que é o CO2, que eu puxo gás e oxigênio nas partículas de ar que estão aqui, e vou liberando para a bexiga. E ao soltar ela vai cair, porque ela está pesada. Por exemplo, o ouro é um metal pesado. Ele se acumula lá no subsolo, porque ele é mais pesado que o alumínio, ele é mais pesado do que o ferro, e ele fica embaixo, em áreas de cachoeiras profundas, né? Em áreas de sedimentos, porque ele é um metal pesado. Mas existem metais pesados cancerígenos, que estão em muitas das coisas que utilizamos no dia a dia, principalmente o agricultor. O veneno, por exemplo, tem metais pesados. Na bateria do celular tem metais pesados. E esses metais pesados, em contato com o organismo humano, como é que a gente entra em contato, professor? Na água, nos alimentos não lavados corretamente, né? No uso indiscriminado de agrotóxicos. E esses alimentos vão para a corrente sanguínea.
Por que eu estou tocando nesse assunto aqui com vocês? Para vocês já ter uma noção do mundo externo com relação aos sistemas do seu organismo. São os fatores internos e externos que contribuem para a construção desse conhecimento. Então, a corrente sanguínea ela é importante para levar os nutrientes para o seu organismo, assim também como metais pesados, como poluentes e entre outros. Por isso que manter a saúde, o ambiente perfeito, né, a alimentação correta, observando as fontes de onde vêm os alimentos, é interessante para manter a saúde do corpo, porque o sistema cardiovascular está em todas as partes, né? Observe que eu vou pegar aqui a minha unha, tá vendo aqui, ó? Eu vou pressionar ela. Viu que ficou vermelha? Aqui, ó, meu dedo está vermelho, ó. Pronto, então minha corrente sanguínea está aqui. Se eu colocar e apagar aqui, ó, vou demonstrar aqui, ó. Essa é a lâmpada que eu utilizo aqui, ó. Veja. Viu como está vermelho minha mão? Então, a corrente sanguínea, ela está aqui presente. Olha só o meu osso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Como se fosse uma radiografia. Olha onde tem uma veia interessante aqui, ó, no meu dedão. Vou pegar aqui o outro dedo, tá vendo aqui? Olha, essa é a minha mão esquerda. Olha uma parte aqui do meu osso e olha aqui uma veia bem grande aqui no anelar, nesse aqui, ó, nesse dedo aqui, no anelar, né? Existe uma veia aqui, ela é uma parte da aorta, né? Ela vem por aqui, ó. Tá vendo aqui uma parte dela aqui em cima, né? Deixa eu tentar tocar para você observar aqui. Ela passa aqui, ó, no dedo anelar. Então, se você observar o que está vermelho aqui, faz parte da minha corrente sanguínea. Você viu ali uma veia. Mas existe nessa corrente sanguínea veias, artérias e capilares. Esses pequenos vasos que você viu na borda dos meus dedos são os capilares, que levam todos esses nutrientes que eu me alimento para todas as partes do meu organismo. E é interessante isso. A distribuição dos nutrientes. Eles vão para toda parte do seu organismo, principalmente para o cérebro. Ao fazer uma operação, né, e recebe a anestesia geral, quem faz esse processo de cirurgia tem que ter lá uma pessoa responsável para analisar a taxa de oxigênio, né, que vai para o cérebro. Se faltar oxigenação no cérebro, a gente tem morte cerebral. A hora do parto é interessante porque se o garoto passa da hora do parto, a garotinha, ao nascer o bebê, vai ter complicações, né? Principalmente algumas mortes cerebrais são provocadas, é raro, mas são provocadas por falta de oxigenação no cérebro. Então, o cérebro recebe a oxigenação. É muito importante o processo de respiração para entendermos e o processo de alimentação para entendermos o sistema cardiovascular. Então, já sabido e desmistificando sobre coração, já sabido e desmistificando sobre alguns conceitos e explorando o sistema cardiovascular. Lembra que eu mandei vocês fazerem uma pesquisa a respeito dos órgãos que compõem o sistema cardiovascular? Olha só, analisando no sentido horário, você tem aqui alguns acessórios, né? Artérias, a aorta, né? Você tem capilares do pulmão, né? Você tem o coração, você tem capilares do baço, você tem capilares do estômago, você tem capilares do intestino, você tem capilares do rins, você tem capilares do fígado, né? Você tem veias cavas, né? Você tem todo o mecanismo de acessórios que contribui para esse sistema cardiovascular. Olha só aqui, ó, explorando o sistema cardiovascular. Observe nessa leitura que tem um sistema cardiovascular, pode ser, né, comparado ao sistema de trânsito de uma metrópole, a qual, com as suas ruas e avenidas, vasos sanguíneos, forma uma rede de interligação. Isso é interessante. Todos os bairros, que são os órgãos, ao centro da cidade, que é o coração. Isso é uma comparação feita pelo livro, bastante interessante, né? Transportando pessoas, no caso o sangue, nesse caso que eu falei para vocês, os nutrientes. Imagina os metais pesados. Tocando no assunto dos metais pesados, os do veneno. Ele é pesado porque ele não sai nem pela fezes nem pela urina. Se ele entrar no nosso organismo, ele vai se alojar na medula óssea. E onde é a medula óssea, professor? Ela é a parte